Fala gente, beleza? Yuri aqui trazendo mais um vídeo para o canal para falar hoje sobre Super Mundial de Clubes. Vamos falar hoje do torneio que a gente espera há tanto tempo que finalmente vai começar neste sábado. Jogo entre Inter Miami e Al Ahly que acontece na noite deste sábado lá em Miami e vai abrir, né, a série de jogos do Super Mundial e o grupo do Palmeiras, então o torcedor palmeirense já vai estar de olho aí, o torcedor brasileiro já vai estar ligado para ver como esses dois times vêm. Mas o vídeo de hoje a gente está começando falando sobre Botafogo de Futebol e Regatas, abrindo essa série de vídeos onde a gente vai analisar os grupos, né, e como vêm os times brasileiros para este torneio. Esse primeiro vídeo vai ser sobre o Botafogo, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para saber quando tiver vídeo novo e comenta aí o que você achou do vídeo, o que você acha aí de tudo que eu falei e quais são as suas expectativas para o Botafogo nesse torneio, beleza? Bom, vamos começar. Introduzindo aí um pouco como o Botafogo chega para esse torneio, né, desde o início do ano. O Botafogo, nesse início do ano, ele, depois de conquistar tudo no ano passado, depois de jogar o melhor futebol do país, depois de voar, tiveram algumas trocas ali, né, de comando no comando técnico, com a saída do Arthur Jorge e a chegada do Renato Paiva. O Botafogo perdeu seus dois principais jogadores, podemos dizer assim, né, o Luiz Henrique, que foi para o Zenit, e o Almada, que foi para o Lyon, e alguns outros ali que chegaram a sair também, Júnior Santos, então tiveram algumas saídas, mas a principal delas, ao meu ver, foi a troca de comando técnico do Arthur Jorge pelo Renato Paiva, né? E aí o Renato Paiva chegou ali no Botafogo, fez ali seus primeiros jogos, a torcida estava criticando bastante, principalmente pela expectativa que foi quebrada, né? Porque o Botafogo ele demorou muito tempo para trocar de treinador, para anunciar o novo técnico, e quando anunciou, depois de sondar quase todo o mercado, eles anunciaram o Renato Paiva, que não tinha feito um bom trabalho no Bahia, então assim, o torcedor do Botafogo não tinha boas expectativas para a chegada do Renato Paiva e não estava com muita boa vontade com o técnico, né? Prova disso são os resultados do Botafogo ali nos primeiros jogos, né? O Botafogo ele até chega a vencer partidas e tudo mais, mas o Renato Paiva vinha sendo muito criticado e com razão. A gente não pode tirar a razão do torcedor porque o Botafogo realmente não estava jogando um bom futebol. Acabava conseguindo alguns resultados ali, mas não vinha jogando bem. Começou a Libertadores capenhando ali, penando para ganhar, não ganhou quase nenhum jogo ali na fase de grupos, né? Ganhou só o primeiro jogo dos 3 ali contra o Carabobo, que era o time mais fraco, então era obrigação ganhar, mas o Botafogo não estava jogando um bom futebol. E o Renato Paiva vinha sendo bastante criticado por isso, né? A gente nem sabia se ele ia continuar no cargo, até que a gente percebeu uma melhora ali no futebol que o Botafogo começou a praticar, os jogadores que chegaram também começaram a desempenhar melhor, teve uma subida ali no nível de futebol do Arthur, por exemplo, né? Das novas contratações que chegaram. Então o Botafogo ele começou a ter resultado, né? Continuou com alguns resultados que ele já vinha tendo de vitória, mas dessa vez com desempenho, né? Então o torcedor deu uma tranquilizada ali com o Renato Paiva, deu uma acalmada, né? E parou de pedir a saída do cara e de ficar questionando, enfim. E aí o Botafogo ele começa essa reviravolta na temporada, principalmente ali na segunda fase da Libertadores, onde ele ganha os 3 jogos, né? E faz bons jogos ali contra o Estudiantes. O Botafogo faz um jogo muito bom, contra a Universidade de Chile, né, que ganha ali de 1-0, então o Botafogo se classifica para as oitavas de final da Libertadores e tem uma crescente, então o Botafogo vem de uma crescente nesses últimos momentos, né, até chegar no Super Mundial. O clube cresceu, né, de nível, de desempenho, quando deveria crescer realmente, então isso é positivo para o Botafogo, né, e dá um pouco de esperança aí para o torcedor botafoguense, apesar do que a gente vai falar agora, que é o grupo indigesto que o Fogão caiu no Mundial, né? O Botafogo pegou o que a gente pode chamar de grupo da morte, né? Com 2 clubes europeus, um deles o campeão da Champions League, time que joga o melhor futebol do mundo nessa temporada, que é o Paris Saint-Germain, e o Atlético de Madrid, do Diego Simeone. Então, são 2 adversários completamente difíceis de se enfrentar, e é o grupo mais difícil aí que um brasileiro pegou nesta competição. O Botafogo deu azar nessa, né? E a gente vai analisar agora exatamente esse grupo. Ainda tem o Seattle Sounders ali, que vai ser provavelmente o lanterna do grupo, né? O saco de pancada de todo mundo, porque não é nem de longe um clube que merecia estar ali nessa competição, né? Ele está ali por causa da Conca Champions que o time ganhou em 2022 ainda, né? Por causa desse período de 4 anos que antecedeu o Mundial de Clubes. Então é um time que está pelo que já fez e não pelo que faz atualmente. Atualmente o Seattle Sounders ele é só o 6º colocado da Conferência Oeste da MLS, né? Então não joga um futebol vistoso, muito pelo contrário, é um time bem mediano, né? Que
que tá ali na média do que são os times da MLS, né? Bem abaixo dos demais. Bom, vamos falar aí sobre o Paris Saint-Germain, né? Que é o principal clube desse grupo e o clube que, ao meu ver, é o favorito para ser campeão do torneio. O Paris Saint-Germain, ele conquista num ano em que ele perde o último dos seus jogadores principais, né, que foi o Mbappé, e aí depois de todo aquele hype que o time sempre teve, o Paris Saint-Germain finalmente consegue ser campeão do torneio que ele sempre almejou, que foi a Champions League, né, e ser campeão com autoridade, ganhando de 5-0 de uma Inter de Milão forte na final. Então, assim, para calar a boca de todo mundo que criticava o Paris Saint-Germain, que falava que o time não tinha camisa, que falava que o time nunca ia ganhar a Champions League, e aí foram lá no silêncio, trabalhando e ganharam muito bem o título, e além disso também foram campeões franceses e da Copa da França. Então o Paris Saint-Germain vem aí de uma tríplice coroa, né, um ano mágico da equipe da França, e ao meu ver é o favorito para ser campeão do torneio. Pode-se ter ali uma ressaca ali, né, que acabaram de ganhar. A gente tem que ver como que esses times europeus eles realmente vão vir para o Mundial, se eles vão vir querendo ou se eles vão vir ali meio subestimando os adversários, né, colocando ali um time alternativo achando que já vai ganhar, que não vai ter trabalho nenhum. Então a gente tem que ver ainda isso, mas eu acredito que por ser um torneio dessa grandiosidade, eu acho que o Paris Saint-Germain ele vai entrar ligado, né, e eu acho que o Paris Saint-Germain vem para ganhar o torneio. Então é um adversário muito difícil, muito complicado no grupo do Botafogo. E a gente tem que falar aí sobre o Dembélé, né, que é o principal jogador do clube, foi o principal jogador na temporada, é um dos candidatos à Bola de Ouro, fez uma temporada fantástica, inquestionável, só que ele teve uma lesão nas semifinais agora no jogo contra a Espanha na Nations League, então a gente não sabe a situação dele, ele viajou com a equipe, mas a gente não sabe se ele vai já estar apto nesses primeiros jogos, né? Lembrando que o jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain é o segundo jogo do grupo. Então a gente não sabe se o Dembélé ele já vai estrear agora contra o Atlético de Madrid e se ele vai estar apto para jogar contra o Botafogo. Mas é fato que ele viajou com a equipe, então em algum momento ele vai jogar. Se ele não jogasse contra o Botafogo, já seria aí uma boa notícia aí para o torcedor do Botafogo, porque é um jogador que está na melhor fase da vida dele e que pode dar muito trabalho. Então a gente tem que ver aí como que vem o Dembélé, né, para esse torneio. Bom, sobre o Atlético de Madrid, né, que é o segundo time aí europeu, o segundo clube aí mais forte do grupo. O Atlético de Madrid ele não teve uma temporada brilhante, né, muito pelo contrário, mas também não foi uma temporada abaixo, assim, da média que o clube costuma apresentar, né, porque o Atlético de Madrid ele é terceiro colocado na La Liga, né, disputando contra Real Madrid e Barcelona, então normal, e ele é eliminado nas oitavas de final da Champions League pro Real Madrid, né, mais uma vez pro Real Madrid, nos pênaltis, então assim, poderia ter passado qualquer um, Atlético de Madrid é eliminado mais uma vez, precocemente, é verdade, mas também já pegou de cara o Real Madrid, então não se pode considerar nenhum tipo de vexame ou algo do tipo, é completamente normal para a temporada do Atlético de Madrid, e é um clube que vem buscando, eu acho, dar uma resposta ali para o torcedor. Eu acho que o Atlético de Madrid ele vai ser um dos clubes que vai entrar melhor, mas querendo esse título de todos os europeus que vêm para disputar. Por quê? Porque o Atlético de Madrid, primeiramente, para disputar com o Real Madrid e Barcelona, o Atlético de Madrid ele precisa de dinheiro. E o campeonato vai premiar muito bem o vencedor. Então, se você for avançando nas fases, você ganha um dinheiro que você ganha praticamente metade do seu orçamento no ano, só nesse torneio de um mês. Então, para o Atlético de Madrid é de extrema importância avançar o máximo possível nesse torneio para aumentar o dinheiro em caixa e fazer as contratações ali que o Atlético de Madrid vem fazendo nas últimas temporadas para conseguir brigar de igual para igual com o Real Madrid e Barcelona na temporada que vem. Então eu acho que o Atlético de Madrid vai vir querendo esse título, vai vir querendo dar uma resposta para o torcedor e vai vir quente para tentar ser campeão desse torneio. Então eu acho que vai ser muito complicado a vida do Botafogo nesse grupo por esses dois fatores. O Atlético de Madrid e o PSG eles vão vir com muita vontade e o Botafogo vai ter que jogar muita bola para conseguir se classificar nesse grupo. Infelizmente o grupo foi indigesto e a gente vai ter que ver aí o que vai acontecer, mas é fato que o Botafogo não deu nem um pouco de sorte nesse sorteio. A gente já falou dos três clubes, né, basicamente, agora falando o que eu acho, né, desse grupo. Mais um pouquinho, né? Já falei as primeiras impressões, mas vamos falar minhas expectativas. Eu acho que o PSG vai se classificar em primeiro, eu acho que o PSG ganha todos os jogos que vai disputar, e eu acho que o PSG passa tranquilamente. Para mim, foi positivo o Botafogo pegar de cara o Seattle Sounders, né? O jogo vai ser lá em Seattle, na casa dos caras, mas assim, é um time mediano para fraco, não vai dar muito trabalho pro Botafogo, eu acho que o Botafogo vai ganhar sem sustos.
Eu acho que o Botafogo ganhando esse jogo, ele já vai mais tranquilo para o segundo jogo, que ele não tem obrigação de ganhar, um jogo contra o Paris Saint-Germain. Então a derrota é nada demais. Um empate já é uma vitória para o Botafogo num jogo desse. Então, como o Botafogo já vai mais tranquilo, porque provavelmente eu acho que já vai com 3 pontos, pode acabar jogando mais leve e buscando ali talvez um resultado no último jogo contra o Atlético de Madrid, que seria ali o jogo para realmente definir quem vai ser o segundo lugar do grupo. Então, assim, eu acho que os confrontos favoreceram no caso da ordem, né, do Botafogo já enfrentar de cara o pior time, já ganhar confiança para jogar mais leve e não jogar pressionado, né, então acho que isso foi um fator favorável, mas é o que eu falo, eu acho que o PSG não perde para o Botafogo em hipótese alguma, eu realmente acho que o PSG vai passar o carro nesse grupo, e eu acho que o PSG é o candidato ao título, eu acho que é o favorito hoje. E sobre o Atlético de Madrid é o que eu falei, eu acho que o Atlético de Madrid vem muito forte, vem com muita vontade, mas é um jogo que se o Botafogo jogar o que joga nos melhores momentos, que jogou nos melhores momentos dessa temporada, ali contra o Estudiantes, por exemplo, com os seus principais jogadores aparecendo para o jogo, né, com as novas contratações que foram feitas ali, o Arthur Cabral, né, que é um baita de um centroavante, o Ángel Correa. Então a gente tem que ver como esses caras vão chegar no time, mas se o Botafogo jogar o máximo de futebol que esse time tem potencial, eu acredito que o Botafogo possa ali roubar uma vitória ou, no mínimo, um empate ali contra um Atlético de Madrid, né? Eu acredito nisso, mas a gente tem que ver se o Botafogo vai jogar o que jogou no início da era Renato Paiva ou se vai jogar o que vinha jogando nos últimos jogos. Jogando o máximo que essa equipe pode, eu acredito que o Botafogo pode sonhar nesse grupo, em roubar ali um jogo do Atlético de Madrid e classificar em segundo. Não acredito que vá classificar em primeiro, não acredito que tenha chances de se classificar em primeiro, jogando o máximo que pode, eu não acho que vence o PSG, mas vence o Seattle Sounders, na minha opinião, e o jogo crucial vai ser o jogo da terceira rodada contra o Atlético de Madrid. Ali, o Botafogo vai ter que fazer a partida da vida, porque para o Botafogo se classificar nesse grupo, avançar para as oitavas de final, já é uma baita vitória, já é praticamente um título o Botafogo se classificar num grupo com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, já é um baita movimento, é uma coisa extraordinária se o Botafogo conseguir se classificar. Então eu acho que o Botafogo vai muito mordido, vai querer demais esse título e pode ser que alcance aí uma segunda rodada, apesar de eu particularmente achar que o Botafogo vai cair nessa fase de grupos, né? Eu acho que tem chance sim de passar, mas eu acho que cai, o meu palpite seria este. Infelizmente eu não acho que vai dar para o Botafogo, mas acho que tem chance sim, não é essa coisa assustadora toda, né, que as pessoas vêm falando. Bom, acho que foi isso, né, sobre as expectativas para o Botafogo, né. O Botafogo estreia neste domingo, né, lembrando, vai jogar contra o Seattle Sounders, né, e a gente tem que ver aí o que vai acontecer nesse jogo. Eu acho que o Botafogo vence e já inicia bem o campeonato, né. E aí torcer por um empate ali entre PSG e Atlético de Madrid também não seria nada mal, né? Acontecer ali um tropeço do PSG. Bom, fala aí, torcedor, o que você acha, o que você achou do grupo do Botafogo, o que você achou do que eu falei no vídeo, das minhas expectativas, dos meus palpites. Fala se eu viajei, se não, se eu tô maluco, se eu tô certo. Dá aí tua opinião que eu quero ver e vou gostar muito de interagir aí com vocês, beleza? Curte o vídeo, não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar com teu amigo que gosta de futebol, que é botafoguense, que tá aí esperando e ansioso para esse torneio que o Botafogo vai iniciar. Ficando por aqui, valeu por todo mundo que assistiu, até mais e até o próximo vídeo, que vai ser sobre Palmeiras, então já vai sair ou hoje ou amanhã de manhã, um dos 2 dias, mas já vai sair o vídeo sobre Palmeiras, então fica ligado aí, beleza? Valeu, tchau!